não faz sentido. Agora, tem uma frase que fala assim, Renata: o capitalismo não gerou a pobreza, né? Essa condição de diferença social, mas herdou. O que você tem para falar sobre isso? Bom, primeiro que a condição natural do ser humano é a pobreza. A gente tem uma ideia de como a gente vive no século XXI, né, 2021, que tudo que a gente tem hoje nasceu assim. A gente nasceu e estava assim e estava tudo pronto. Então, tudo que a gente tem acesso hoje, internet, Wi-Fi, ar-condicionado, luz elétrica, coisas básicas, até sistema de esgoto, eram coisas inexistentes quando a humanidade nasceu. Então começou com a evolução do mundo, ela é extremamente lenta, demorou milhões de anos até aparecer o primeiro homem e depois mais alguns vários anos, vários séculos, até a gente começar a ter o que se chama de civilidade, de civilização. Então inicialmente os grupos, né, as tribos e tal, eles tinham e até por isso que existe um papel diferenciado para homens e mulheres em termos evolutivos, porque a vida era tão difícil que não dava para o homem e a mulher fazer as mesmas coisas. A mulher ficava cuidando da casa, da prole, da reprodução dos filhos e depois da continuação da espécie, e o homem, como tem mais força física, ia para a parte de caçar, proteger a sua cabana, a sua caverna, coisas assim. E algumas civilizações, tipo as vikings, por exemplo, as mulheres participavam ativamente das guerras. Mas aí depende da civilização. Mas o ponto é que era muito difícil a vida. E a pobreza é a condição natural do ser humano. É que hoje a gente não vê mais assim porque a gente tem muito mais facilidade. Eu até falo que o capitalismo tem um único defeito, que é deixar as pessoas com muito tempo livre. Como você não tem que caçar a sua própria comida, aí você se preocupa em linguagem neutra, por exemplo. Isso é uma preocupação para você aí que acha que tudo é coisa de burguês. Se você pensa em linguagem neutra, tem preocupação mais burguesa do que linguagem neutra. Você não precisa mais se preocupar com caçar, se preocupar com proteger, de ter uma intempérie climática, etc. E aí, o ponto é, a pobreza, ela é uma condição inerente do ser humano. E o que aconteceu? Como o ser humano é o único animal que tem a capacidade de ganhar conhecimento e gerar tecnologia, porque a gente tem a necessidade natural de melhorar. Então, eu tô fazendo um processo aqui mecânico. Poxa, qual é o jeito que eu posso melhorar isso e aumentar a minha produtividade? Ou para eu ter mais tempo livre, ou para eu conseguir mais produção daquele alimento. E dessa forma, o homem foi se desenvolvendo e criando tecnologias até o momento em 1800. Então demorou até o ano 1800 para ter 1 bilhão de pessoas no mundo. Em 200 anos, 221 anos, são 8 vezes mais pessoas. E mesmo assim, a pobreza saiu no ano 1800 de 95 para 8. Agora deve ter um pouco mais de 8%, porque por causa dos lockdowns, da pandemia, a pobreza voltou a crescer, mundialmente falando. Mas Sim. nos países mais desenvolvidos, com mais liberdade econômica, ou seja, com mais capitalismo de livre mercado, naturalmente eles vão passar pela pandemia ou de uma forma mais tranquila, ou vão voltar a ter prosperidade rapidamente. Então, basicamente, o capitalismo é sobre isso, é sobre produção em massa e concorrência que vai gerar essa cooperação entre as pessoas. Uma coisa interessante é que a gente coopera com pessoas que a gente não conhece, que a gente talvez não goste, que talvez a gente não tenha nenhuma afinidade, de religiões diferentes, de regiões diferentes. Tudo que a gente tem aqui, se a gente olhar o estúdio, tudo que foi produzido aqui, foi produzido por milhões de pessoas em diversos processos que chegaram no produto ao consumidor final. Mas tem muita coisa antes do produto final, que é o microfone aqui. Eu não sei se isso aqui é alumínio, mas vamos supor alumínio, o metal, a borracha, toda o processo de produção, ele é feito de cooperação, e o capitalismo é sobre isso, sobre cooperação.